Bom dia, irmão, irmã. A paz do Senhor Jesus. Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. O tema de hoje do nosso podcast, é nada dos outros, pouco de mim e tudo de Deus. Então eu quero falar com você hoje, o que Deus colocou no meu coração, a respeito de expectativas. E o que é uma expectativa? Uma expectativa é algo que a gente espera de alguém, espera de algo que aconteça. E muitas vezes Deus me mostrava que a gente se frustra, a gente se decepciona, né? A gente se decepciona com situações, com circunstâncias, com pessoas, porque a gente coloca nossas expectativas em outras coisas que não nele. E então eu quero trazer aqui um versículo que é o versículo, para mim, o versículo mais lindo da Bíblia, é o versículo chave, o versículo que mostra que Jesus ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da palavra de Deus, né? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é lindo, né? Ele traduz, ele resume o que é o Evangelho, o que é o plano de Deus, o que é o amor de Deus. E ele fala muito de expectativa, né? Porque nós tínhamos expectativas, né? Muitas pessoas ainda têm expectativa, pessoas no mundo que não conhecem a Deus, que não conhecem a verdade do Evangelho, elas têm expectativa que, pelo próprio merecimento, elas vão conseguir alcançar salvação, elas vão conseguir alcançar o favor de Deus. E não, a gente sabe que não é assim. Hoje a gente sabe que a gente tem o conhecimento, o entendimento da palavra, e a gente que se relaciona com o Senhor, a gente sabe que o Senhor ele não dá nada, é, ele não procura nada em troca para poder nos dar alguma coisa, né? Ele foi o sacrifício primeiro, ele se deu primeiro por amor, sabe? Quando nós estávamos perdidos no pecado e nós estávamos condenados, a ação foi dele, não foi nossa, né? Ele deu o seu filho como sacrifício. E a palavra diz que é para todo o que nele crê não pereça. Então é para todos que quiserem. Só que precisa crer, né? Precisa acreditar, precisa confiar, precisa colocar sua fé, sua esperança, sua expectativa nele, para que possa vir a ter a vida eterna. E Jesus também fala de ter vida e vida com abundância. E quando ele fala em ter vida e vida com abundância, ele está dizendo já nesta vida, ele não está dizendo só no céu, né? Ele está dizendo já agora. Então por isso que o nosso título de hoje, ele fala nada dos outros, pouco de mim e tudo de Deus, porque nada dos outros significa que nós não devemos esperar nada dos outros, né? Tudo que nós fazemos pelos outros tem que ser de coração, tem que ser como que nós estivermos fazendo para Deus, tem que ser como se a gente estivesse dando sem esperar receber nada em troca, porque quando a gente faz alguma coisa esperando receber alguma coisa em troca, a gente está fazendo por interesse, a gente não está fazendo por amor, a gente não está fazendo por caridade, a gente está fazendo por bondade, a gente está fazendo por uma troca, a gente quer receber algo em troca. Aí você vai falar, irmão, mas a gente sempre espera alguma coisa em troca, né, das pessoas. A gente sempre espera alguma coisa em troca de alguém. Tudo bem, é normal a gente ter uma certa expectativa, mas por que eu coloco nada dos outros? Porque que a gente possa fixar de que nós não vamos receber, porque se a gente esperar, a gente não esperar receber, a gente não vai se frustrar, né? Tudo que a gente receber vai ser a mais, vai ser uma surpresa boa. E aí coloco aqui pouco de mim. Por que pouco de mim? Porque nós também não temos que colocar todas as nossas expectativas em nós mesmos, né? Porque aí é que vem a ansiedade, aí que vem a angústia, aí que vem a depressão muitas vezes, porque confiar no nosso próprio braço,
na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E isso não funciona porque a gente sabe que muitas vezes, muitas coisas fogem do nosso controle, muitas coisas fogem da nossa capacidade, da nossa competência, sabe? A gente, na nossa vida, a gente tem sementes, né? E cabe a nós plantarmos essas sementes, mas quem dá o crescimento, né? E quem dita o dia da colheita é só o Senhor. E isso em todas as áreas, né? Na nossa área financeira, no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, em tudo, em todas as coisas, a gente precisa contar com as misericórdias do Senhor, com a bondade do Senhor, porque é Ele que prospera. E por isso coloco aqui, esperar tudo de Deus, porque somente em Deus a gente não é frustrado das nossas expectativas, porque tudo que nós confiamos a Ele, tudo que nós esperamos dele, Ele cumpre, sabe? Ele tem um momento certo, tem um agir, tem um trabalhar de Deus, mas Ele nunca nos deixa na mão, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desiste de nós. Eu coloquei alguns outros versículos aqui, que ditam um pouco disso, né? Em Filipenses 1:20 diz: Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, é lindo porque assim a gente ter a certeza de que nós seremos envergonhados na nossa vida. A gente nunca será envergonhado com as coisas que nós fazemos se a gente tiver Deus em primeiro lugar, se a gente amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui diz com ousadia, né? Ousadia como sempre e também agora. Ou seja, a ousadia ela faz parte da nossa vida de cristão, porque a gente que vive pela fé, a gente vive pelo aquilo que nós não vemos, né? As nossas expectativas estão naquilo que nós não vemos ainda, porque é muito fácil você acreditar e você confiar em alguma coisa que você está vendo, né? Quando você vê a luz no fim do túnel, fica muito mais fácil de acreditar. Mas quando você não vê, você tem que dar um passo sem saber se vai ter o chão ali para você pisar, é pela fé. E é que nós possamos ser assim. E aqui ele diz, Paulo que disse essa afirmação, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, não importa o que vai acontecer conosco, mas que a gente possa continuar assim, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está no controle, que nós não seremos envergonhados em nada. Nós sempre seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Também diz lá em Salmos 62:1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ou seja, nós precisamos, podemos, queremos e vamos estar em paz, né? A nossa alma precisa estar em paz e esperando silenciosa, não angustiada, não atribulada, porque é somente dele que vem a nossa salvação, ele que vem ao nosso socorro, ele que é socorro bem presente na hora da angústia, ele que é nossa fortaleza, o nosso refúgio, esconderijo do Altíssimo, né? É ele que é todas essas coisas, ele que é a nossa proteção. Amém? E aqui eu deixo mais um versículo para vocês, Salmos 42:5, que diz: Porque você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mais uma prova, né, de que o salmista falava que estava com a alma abatida. Muitas vezes a gente se encontra com aquela angústia dentro do peito, aquela ansiedade, aquela incerteza do futuro, dos nossos dias atuais, que são dias cada vez mais atribulados, são dias cada vez mais, a luta cada vez maior, né, em todas as áreas, cada vez fica mais difícil, mas porque nós estamos no princípio das dores, a Bíblia diz que seria assim, né, e eu não quero impressionar vocês, mas vocês sabem que isso ainda vai piorar, né, que ainda vai dificultar mais ainda, vai ser cada vez mais difícil, e nós precisamos permanecer, a gente precisamos permanecer ligados ao Senhor, a gente precisa perseverar, mas sempre com esperança, porque Deus
Ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandona, ele disse que seria conosco durante todos os momentos, e ele é. Ele é. Ele não nos abandona em nenhum só instante. Então eu quero orar por você que ficou comigo até aqui, em mais esse podcast abençoado por Deus. Eu acho engraçado também, eu queria comentar alguma coisa com vocês, que eu estava orando de madrugada e Deus falou essas coisas comigo, né, sobre expectativas, sobre frustração, quando a gente se frustra com coisas, com planos, né, com trabalhos e com pessoas, com todas as coisas da nossa vida. E hoje pela manhã, quando eu acordei, antes de fazer esse podcast, eu entrei no nosso grupo, um grupo do WhatsApp, e havia uma mensagem lá de um outro irmão, uma outra irmã, falando exatamente sobre, mais ou menos sobre esse mesmo tema. Então, como Deus confirma as coisas conosco, né? A gente, muitas vezes a gente pensa, nossa, será que essas coisas vieram da minha cabeça? Será que essas coisas eu tô falando sozinho, né? Às vezes a gente duvida que Deus está falando conosco. E sempre que a gente tem uma pontinha de dúvida, Deus vai lá e confirma. Ele mostra para nós, que é o cuidado dele mesmo, que ele cuida de nós, os mínimos detalhes, que ele fala conosco durante todo o tempo, que é ele que nos direciona. Amém? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, eu quero orar agora, Pai, por essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, Deus. Que o Senhor possa, Pai, invadir o coração dela, Senhor, com a tua esperança, Pai, com a tua paz, Deus, com o sobrenatural da mesma mansidão e humildade do coração de Jesus, que esteja agora entrando no coração dela, Pai, para que ela consiga ficar com os olhos fixos somente em Jesus, somente em Ti, Jesus, para que ela consiga, Pai, se aliviar de toda angústia, de toda ansiedade, de toda opressão maligna que nós vemos nos tempos de hoje, Deus, que ela possa resistir ao diabo, resistir às tentações que se colocam em nossa vida durante todos os dias, durante todo o tempo. Nós precisamos resistir, Pai. Que essa pessoa ela possa se sujeitar completamente todas as coisas a Ti, Deus, todas as áreas da vida dela, Paizinho, desde a área financeira, a área sentimental, o trabalho, a casa, a família, todas as coisas, Pai, todas as coisas, a saúde, que ela possa confiar em Ti, Senhor. Não importa qual esteja sendo a visão com os olhos carnais, que ela possa enxergar com os olhos espirituais, que o Senhor vem cuidando dela, que o Senhor tem dado livramento, livramento até de morte, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Quebra todo tipo de depressão, Pai, de tristeza profunda, de pessoas que estão sem mais nenhuma esperança, Deus. Invade elas agora, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Dá ordem aos teus anjos, Pai, para levantar essas pessoas, Deus. Levanta do leito de enfermidade, Pai. Cura, Senhor. Cura, Senhor, do topo da cabeça até a planta dos pés, qualquer tipo de enfermidade, nos músculos, nos ossos, nos nervos. Não importa, Senhor. Cura cânceres, Pai. Cura doenças que os homens dizem que são incuráveis, Senhor. Cura do Covid, Pai, de vírus, de bactérias, Senhor, bactérias resistentes, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá esperança, Senhor, para essa vida agora, Pai, pelo poder do Teu santo nome, Deus. Eu te peço, Senhor, na esperança, Pai, na certeza, Senhor, de que nós já fomos ouvidos, Deus. De que nós já fomos ouvidos, o Senhor já escutou a nossa oração, e o Senhor já agiu a nosso favor, Pai. Que a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê, Deus. Tudo é possível e que nada é impossível para Deus. Então nada é impossível para ti, Paizinho. E por isso que eu venho te pedir, Senhor, colocar aos teus pés, Pai, a vida desta pessoa, a família dela, Deus, e todas as pessoas próximas, Pai. Vai quebrando, Senhor, toda objeção que o inimigo vem lançado sobre a mente dela e sobre o coração dela. Quebra toda seta maligna pelo poder do nome de Jesus, para que ela não acredite nas palavras de derrota que o inimigo tem colocado na mente dela, no coração, Deus.
para que ela acredite que o Senhor é com ela, Pai, que ela é capaz de realizar grandes coisas, Deus, mas não pela própria força, nem pelo próprio entendimento, nem pela própria inteligência, mas porque o Senhor é Deus na vida dela, Pai. Senhor, é isso que eu te peço, desde já eu te agradeço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o dia dessa pessoa, a semana dela, o mês e o final desse ano, Pai, em nome de Jesus. Faz tudo diferente, Senhor. Traz algo novo, Pai, traz renovo, Senhor, um vento novo, Pai, algo novo, Pai, para a vida dela, em nome de Jesus, para que ela saiba que o Senhor é Deus na vida dela, para que ela se levante, ela continue crendo, mesmo que ela não veja nada, que ela sinta do teu poder, Deus. Que ela sinta do teu poder e ela confie que vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus e não no nosso tempo. Amém? Quero só dizer mais uma coisa, que ao longo da nossa vida, Deus falava isso comigo também, eu esqueci de falar antes para vocês, que a gente, quando a gente é jovem, a gente tem muita força, né? Muita força. A gente tem uma certa inteligência e a gente tem pouca sabedoria. E quando a gente vai ficando velho, a nossa força ela vai diminuindo, a nossa inteligência ela continua mais ou menos a mesma, né? Ela pode aumentar um pouco, pode diminuir um pouco, depende muito das circunstâncias, da fase que a gente está na nossa vida, mas a nossa sabedoria ela sempre cresce. Por quê? Porque a nossa sabedoria ela tem a ver com o tempo, né? Ela tem a ver com o tempo de maturação. Então isso fala muito com relação a essa palavra de que expectativa também tem a ver com esperar e confiar. Que a gente possa esperar o tempo certo de Deus para todas as coisas acontecerem, porque quando a gente planta, não adianta a gente querer colher um fruto no outro dia. Muitas vezes essa planta, essa árvore, ela demora 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem algumas plantas árvores que demoram 5 anos para dar frutos, né? Até mais, tem árvores que demoram até mais para dar frutos. Então que a gente possa ter a confiança de que nós estamos plantando, que o Senhor está regando, que Ele está dando crescimento, que o dia da colheita vai chegar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado por ter ficado até aqui me ouvindo nesse podcast. Não esqueça de curtir, de compartilhar os nossos posts, as nossas coisas nas redes sociais. Indique para outros irmãos, né? Compartilhe nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas possam ser tocadas também com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho e principalmente se relacionar com esse Deus maravilhoso, Deus de amor, que a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Até amanhã, então, mais um podcast, graça e paz.